Alô pessoal, aqui mais uma vez para vos trazer um novo episódio aqui do podcast do Breaking My Limits. Hoje temos pela primeira vez uma fisioterapeuta para falar um bocadinho connosco sobre alguns cuidados que devemos ter no treino quando temos hérnias, ok? Ou sentem aquela dor nas costas que normalmente vocês associam com uma hérnia. O que é que ela nos vai ajudar? Ok, cuidados a ter durante o treino, o que é que devemos evitar, o que é que podemos fazer e se podemos ou não treinar normalmente quando as temos. Alô Patrícia, tudo bem? Olá, António, tudo bem? A Patrícia é a nossa colega no Homes Place, ok, minha, do Francisco e do Fábio, e nós apreciamos muito o trabalho que ela tem feito, conhecemos o trabalho que ela faz e é aqui uma colega que nós confiamos plenamente para debater aqui este tema connosco. E vou passar aqui um bocadinho a palavra para ti, Patrícia. Apresenta-te aqui um bocadinho do teu background, como é que vieste aqui parar ao mundo do fitness e da fisioterapia e um bocadinho aqui o teu background também de estudo e associado aqui ao desporto. Ok, então, o meu nome é Patrícia Costa. Como o António disse, eu sou fisioterapeuta no Homes Place Palácio Souto Maior. O gosto pela fisioterapia começou na altura em que nós temos que escolher alguma coisa para ingressar na faculdade. Eu sabia que queria estar ligada à saúde, mas que também gostava imenso da parte do exercício, visto que tinha sido atleta federada de basquetebol. E a fisioterapia pareceu-me ser a profissão que ia juntar estas duas coisas. E neste momento, ainda bem que o fiz, porque efetivamente eu gosto imenso do que faço. Em termos de percurso académico, eu estudei na Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Lisboa, na ESTEL. O meu gosto sempre foi mais a área de musculoesquelética, traumatologia, a parte esportiva. Depois de acabar a faculdade e de começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar inicialmente no Instituto Português de Reumatologia, com doenças maioritariamente do foro reumatológico, e depois ingressei então no Homes Place, onde comecei a desenvolver mais profissionalmente, devido a toda a autonomia que temos para trabalhar, etc. Com o avançar do tempo, foram-me suscitando algumas dúvidas e senti a necessidade de aprofundar um bocadinho mais os meus conhecimentos e, portanto, ingressei pela Escola de Osteopatia de Madrid. Neste momento estou no terceiro ano, portanto, acabei o ano passado o Master em Terapia Manual e agora continuo o meu percurso da formação na osteopatia. E é por aí que vamos progredir nos próximos 2 anos, até aparecer alguma coisa depois. Boa, boa. Já vimos que tens aqui um grande background de estudo e que ainda continuas aqui a estudar e manter-te atualizada sobre aqui a área de fisioterapia, para cuidares aqui do pessoal todo que vai tendo as suas dores na mão, no cotovelo, nas costas. A Patrícia é aqui a pessoa que acaba por ouvir as nossas queixas ao longo da semana sobre algumas dores que vão surgindo. E é aqui um dos apoios não só para os nossos clientes como também para nós. Patrícia, então, olha, focando aqui um bocadinho no tema que nos traz aqui hoje, queria aqui ouvir um bocadinho a tua opinião e também agora aqui um bocadinho a explicação de uma forma assim geral, só o que é uma hérnia, o que é que um bocadinho as causas dessa formação, explicar aqui um bocadinho aos nossos ouvintes o que é que para todos os efeitos nós realmente designamos como uma hérnia. Ok, então, para ser mais perceptível, eu trouxe-vos uma coluna, que eu acho que assim percebe melhor. Portanto, isto é a nossa coluna, não uma verdadeira, em que aqui temos a nossa bacia, ok? E depois as várias vértebras que compõem a coluna. Não sei se conseguem ver aqui a vermelho, este pontinho vermelho. Vê-se Pronto, isto bem. é uma hérnia. Então, o que é uma hérnia? Entre as várias vértebras que nós temos na nossa coluna, nós temos o disco intervertebral. Este disco, ao longo do tempo, ou com algumas atividades mais agressivas, de impacto, ou movimentos repetitivos, etc., o disco pode ir sendo comprimido, vai perdendo água e vai ficando desgastado, digamos assim.
E normalmente é na sequência desse desgaste que surgem as hérnias. Importante referir que o processo de aparecimento de uma hérnia é gradual. Às vezes as pessoas e formei uma hérnia. Não. Fiz um movimento brusco, fiz um bloqueio e às vezes quando vamos fazer a ressonância magnética aparece uma hérnia. Ao movimento e que era assintomática, que não provocava sintomas. A força, estou aqui a perder um bocadinho. De dor lombar. O quê? Vai daqui esta parte final que acho que perdi aqui um bocadinho aqui na adaptação. E estamos aqui a trabalhar com novos softwares, dá sempre aqui estes pequenos erros. Repete só aqui um bocadinho a parte que eu ainda apanhei bem quando disseste que às vezes tinhas hérnias que eram assintomáticas. Ok. Pronto. Eu estava a dizer que as dores lombares, normalmente as pessoas associam à hérnia, na maioria dos casos não é a hérnia que provoca a dor. Ou seja, a dor lombar normalmente é causada por uma resposta inflamatória, uma resposta química ou uma resposta autoimune, ou até uma pressão mecânica. A hérnia é, digamos, uma consequência da pressão mecânica a longo prazo, ou seja, repetitiva. Porque a hérnia é o desgaste do disco em que há uma ruptura do disco que pode ir tanto para o canal vertebral como para o buraco de conjugação, portanto, por onde passa a raiz nervosa. Ok? Eu quero muito que as pessoas fiquem com esta ideia de dor lombar nem sempre é igual a tenho hérnia e tenho hérnia não é igual a dor lombar. Ok? Pronto. Para além disso, explicar aqui um bocadinho a diferença, que também nem toda a gente sabe, entre uma hérnia e uma protusão. Diferença entre hérnia e protusão. Protusão há ruptura das fibras do disco intervertebral, mas este ainda não ultrapassou o buraco de conjugação, ou seja, não há a possibilidade de provocar compressão da raiz nervosa, há apenas um desgaste. Enquanto que na hérnia, e há vários tipos de hérnias, pode então esta ultrapassar o buraco de conjugação e até passar para a parte em que faz compressão da raiz nervosa. Depois também depende onde é que a hérnia está, se é mais central, se é mais lateral. Pronto, acho que não vale a pena entrar em grandes pormenores porque isso não faz muita diferença do tipo de treino que temos que fazer e das adaptações no nosso dia-a-dia. Boa. Isso aí são coisas que muitas vezes nós não sabemos e que tanto os nossos clientes como às vezes nós, PTs, temos tendência a saltar um bocadinho se calhar com algumas conclusões que poderão não ser as mais corretas e que são aqui pontos importantes para termos em consideração. Então, e tens aqui alguma forma de realmente dizer então às pessoas, olha, normalmente as causas comuns são aqui um bocadinho mais estas, normalmente se desenvolve a hérnia ao longo do tempo, e quais os sintomas, ou seja, muito provavelmente os sintomas não nos vão dizer que são uma hérnia, mas que há aqueles sintomas que podem nos levar a definir um bocadinho, ok, se calhar convém virmos avaliar isto. Normalmente quais são aqui os sintomas que costumamos ter e as causas comuns para a formação da hérnia e desta sensação que as pessoas costumam ter aqui na zona normalmente da lombar. Ok, então, sintoma principal de tudo, dor. Para tudo, sempre que há dor, significa que há algum problema. Logo aí temos que ver de onde é que essa dor vem. Isto é o principal. O que é que normalmente as pessoas queixam? Dor na região da lombar, que às vezes irradia para a zona do glúteo, parte posterior da coxa ou até a parte da frente da coxa, zona da virilha, e há pessoas que têm dor até ao pé, ok? Formigueiros pela perna,
normalmente num trajeto muito específico, ou seja, isto não é aquele tipo de dores que dói-me por aqui, não é dói, vai daqui até aqui. Ok. Isto é a típica dor descrita por um processo inflamatório do nervo, pode estar a ser provocado por uma compressão por causa de uma hérnia. E depois, incapacidade funcional. Normalmente, dor ao agachar, dor ao levantar a cama de manhã. Normalmente, os movimentos matinais são mais difíceis pela rigidez associada. Sensação de bloqueio. Em casos mais complicados, sensação de falta de força na perna, dormências, ou adormecimento da perna e da própria zona do glúteo, e pronto. Normalmente são estas. Mas a normal queixa é dor e bloqueio. E essas duas coisas juntas dão incapacidade funcional. Isto é o mais comum. Boa. Isso aqui é aqui realmente, se calhar, uma forma de diferenciar algumas das lesões que temos e podemos confundir aqui com um bocadinho mais desta sensação que é a hérnia e a inflamação do nervo. Então, e aqui começando a entrar aqui num contexto um bocadinho também mais prático, como é que será aqui um bocadinho a tua primeira abordagem? Pegando aqui mais em exemplos que acabam de ser diagnosticados com uma hérnia, como é que seria a primeira abordagem que eles deviam ter e um bocadinho, se calhar, mais aqui a parte do fisioterapeuta e a reabilitação nesta primeira fase que é descoberta a hérnia e que há aqui o processo inflamatório. Ok. A melhor forma de tratar uma hérnia é prevenir que ela aconteça. Portanto, se calhar vou começar por aí. Ok? Coisas importantes que nós precisamos de saber. Hidratação é muito importante. Cerca de 70% ou 80% do disco intervertebral, ou seja, aquilo que se lesiona no caso de hérnia, é composto por água. Se nós tivermos uma boa hidratação, associado, claro, a outros fatores, o risco de haver desgaste daquele núcleo é menor. Para além disso, o tabaco também influencia. Estilos de vida saudáveis, alimentação, prática de exercício regular, esse tipo de coisas. Depois, a forma como nós fazemos a nossa atividade diária, mas mais importante que isso, a forma como nós treinamos. Ou seja, se quando estamos a treinar o nosso foco naquele exercício está efetivamente no grupo muscular que estamos a trabalhar, ou se estamos a compensar com outras estruturas que não deviam estar a ser sujeitas à carga que estão a ser sujeitas. E normalmente a lombar ataca aí, desculpem a expressão, que é, estou a treinar, faço um movimento incorreto que às vezes nem é na própria execução do exercício, é, por exemplo, vou buscar um halter e a fazer o exercício com o halter faço corretamente, mas aí buscá-lo e ir pôr o halter no sítio, nem sequer penso nisso. E às vezes é aí que surge a dor e o desconforto, ok? Pois é assim, a hérnia, como eu estava a dizer, a dor normalmente está associada a um processo inflamatório. E nós temos que diferenciar aqui o treino e a abordagem, dependendo se estamos numa fase aguda, se estamos numa crise de lombalgia, ou seja, numa crise de dor lombar, ou se estamos numa fase em que eu sei que tenho uma hérnia e que tenho que ter alguns cuidados, mas não tenho um processo inflamatório associado. Ok? Fase aguda. Coisas importantes. Primeiro, dar movimento. E movimento eu não digo impacto. O movimento é andar. Andar, superfície plana, pôr uns ténis, dar movimento. O movimento ajuda a que aquele processo inflamatório vá sendo dissipado e, consequentemente, a dor aliviada. À medida que a dor vai sendo aliviada, eu consigo fazer mais coisas. Ok? Isso seria o meu primeiro conselho. E depois, exercícios de mobilidade, treino de flexibilidade, para quê? Para ganhar espaço. Ganhamos espaço, fazemos uma descompressão da zona, digamos assim, porque aliviamos todo o espasmo muscular que acontece depois de termos uma dor.
E ao aliviar espaço também permite que as substâncias tóxicas que estão ali a provocar aquela inflamação vão sendo eliminadas. Isto digo numa fase aguda. Fase aguda normalmente dura quanto tempo? Depende das pessoas, claro. Mas eu diria teto máximo uma semana, 5 dias a uma semana, ok? Depois disso, e se continuarem a fazer movimento, continuarem a fazer alongamentos, reduzirem um bocadinho as cargas do dia a dia, tanto no treino como do nosso dia a dia, sei lá, filhos ao colo, sacos das compras, esse tipo de coisas. Se a dor não for aliviando, então devem procurar um profissional para perceber o que é que se passa. Passando esta fase aguda e, digamos, no dia a dia normal das pessoas, coisas que eu acho importante para quem tem hérnias. E eu volto a referir, isto não é taxativo, porque depende do tipo de hérnia, depende do tipo de pessoa e também depende de todos os outros fatores que influenciam a nossa vida, que eu volto a dizer que são muito importantes. A alimentação, fundamental, a alimentação é o que define se nós estamos num estado inflamatório ou se nós não estamos num estado inflamatório. Eu podia referir assim, claro que não é completamente taxativo assim, mas pronto. De uma forma A genérica. hidratação, quantidade de água que bebemos por dia, o sono, estamos a dormir bem, as horas suficientes, acordo de manhã e sinto-me com energia, ou depois do almoço dá-me assim uma quebra que eu tenho que ir fazer uma sesta. Isso não é normal, ok? Quem depois do almoço quer ir fazer uma sesta, ou está a dormir pouco à noite, ou então há qualquer coisa que não está perfeitamente harmoniosa. E o exercício, claro. O exercício é fundamental para mantermos os nossos músculos ativos, para ter a certeza que as estruturas que nós solicitamos no nosso dia-a-dia estão protegidas porque eu tenho um bom suporte muscular, para libertar stress, para ajudar a ativar o nosso sistema parasimpático, ou seja, ativar o nosso sistema de repouso, o nosso sistema de reparação, de regeneração dos tecidos, e para nos sentirmos bem, acho eu. Eu sou fanática pelo exercício, por isso se calhar comprometo-me. Não, mas tocaste aqui nos pontos importantes que nós vamos falar noutros episódios e que iremos continuar a falar mais à frente, que é, mais uma vez, todo o processo à volta, acaba por ser aqui também um bocadinho importante, alimentação, sono, hábitos que nós vamos no dia-a-dia. Tal como falamos que isto vai ter impactos no treino, vai ter impactos em recuperação de lesão, prevenção da mesma, e aqui nas hérnias mais uma vez, também tem influência aqui todo este estilo de vida que nós temos, portanto, nós não falamos aqui só um bocadinho da parte do treino em si, de hipertrofia e perda de peso, mas também de termos realmente um estilo de vida saudável e evitar aqui a situação de ter hérnias, e que não deixa de ser uma situação incómoda, especialmente que para as pessoas que acabam por dia após dia, ou pelo menos uma vez por semana, ter queixas e sentir este desconforto. E acho que realmente é importante verem que tudo à volta acaba por estar influenciado e que há várias variáveis que temos de ter em conta e que não precisamos de ser obsessivos por elas, como é óbvio, mas convém termos essa noção e o controle no dia a dia de que isto tem impactos em vários sentidos. Sim, e acima de tudo, deixa-me só acrescentar, fazer uma prática regular, ou seja, uma coisa consistente e não vem o verão, portanto vou começar a treinar, em setembro já posso acalmar, depois do Natal tenho que voltar outra vez. Não, idealmente ser uma prática consistente. Claro que há momentos que temos mais tempo ou que estamos mais no mood para o fazer, mas naqueles momentos que nós temos menos tempo e que não estamos tão no mood, se calhar esses é que são mais importantes, porque normalmente é nesses períodos que aparece a dor. Porquê? Porque é um momento em que, se calhar não estou a dormir tão bem, estou a fazer menos exercício, estou mais estressada e então o meu corpo vai-se começar a queixar. A forma dele se queixar é a dor, normalmente.
E a lombar, como fica ali no meio, normalmente é uma zona que é bastante afetada por estes períodos mais agressivos, digamos assim. Boa informação. Entrando agora aqui realmente do que muitos gostamos de ouvir e queremos especialmente que é, ok, nós já treinamos com uma frequência, queremos começar com os nossos treinos de musculação, já temos a hérnia, ok, cuidados até para recomeçar os treinos? Primeira pergunta. E aqui no seguimento desta, que cuidados devo manter a longo prazo depois nos treinos? O que é que devo ter realmente em atenção aqui para minimizar qualquer problema que venha a ter ou nem sequer ter? Ok. Cuidados nos treinos. Eu volto a referir que isto não é taxativo para toda a gente, porque normalmente as queixas nem sempre vêm da hérnia, ok? E pode haver outros fatores associados. Mas coisas importantes, pelo menos para as pessoas que estão a recomeçar. Evitar atividades de impacto se não fizerem um exercício regular há muito tempo. Vou dar um exemplo. Estive sem treinar durante 3 anos. Chego ao ginásio e vou-me pôr a correr, fazer saltos e pronto, vou manter nestes dois, correr e fazer saltos. Normalmente está a geneira, ok? Portanto, a minha primeira recomendação é, na fase inicial, evitar o impacto e fazer coisas, por exemplo, não posso saltar para a caixa, não, mas posso subir e descer a caixa sem ser com saltos. Não posso correr, se calhar não convém correr, por exemplo, na passadeira, mas posso, ou se fizerem passadeira, idealmente com inclinação. Isto também é muito importante. Para pessoas que têm problemas de lombar com ou sem hérnia e que andam ou correm em passadeira, é importante ter inclinação. Eu diria mínimo 1%. Depois depende de cada pessoa. Pelo impacto que nós temos em termos biomecânicos do andar na passadeira ou andar na rua. Ok? Isto é importante e normalmente faz diferença. Isso é o aspecto principal. Depois, em termos de treino de força. O que é importante no treino de força? Para prevenir dores na lombar, aparecimento de hérnia a longo prazo, etc., é importante que eu tenha um bom fortalecimento dos músculos do core. E atenção que, para mim, core, a tablete de chocolate significa 0. Ok? O core é constituído por vários grupos musculares, várias camadas de grupos musculares, e para mim são mais importantes as profundas, ou seja, aquelas que não se veem, porque acho que dão mais estabilidade, do que aquelas que se veem, que é mais estético. Ok? E, portanto, importante fortalecer oblíquos do abdômen, portanto, fortalecer transverso do abdômen, falando de mais profundo. Claro que o reto abdominal também é mais importante, mas eu não preciso ter uma tablete de chocolate para ele estar fortalecido. Ok? Importante também fortalecer glúteos, estabilizadores da cintura pélvica. Ok? Importante também trabalhar diafragma, parte respiratória. Se o meu diafragma não estiver a trabalhar de forma fluida, não é bem assim o termo, mas, ou seja, se a excursão diafragmática não estiver a ser boa, o descer quando inspiramos e o subir quando expiramos, isso pode levar a algumas tensões faciais que depois pode afetar a minha lombar. Por questões ligamentares, por questões musculares, por questões biomecânicas. Ok? Portanto, ponto 1, evitar impacto na fase inicial. Ponto 2, fortalecer os músculos do core. Não esquecer de trabalhar diafragma, respiração. Ponto fundamental, poucas pessoas se lembram. Ponto 3, progressão nas cargas. E nisso, eu recomendo os meus colegas, que mais do que eu têm formação na área, para vos fazer a progressão
como deve ser. Ou seja, nós só devemos progredir na carga se com uma carga mais leve vou começar, se com o meu peso corporal eu conseguir fazer bem feito, com o core ativo e uma técnica correta. A partir daí é que eu devo progredir na carga. Vou dar um exemplo. Vou fazer agachamento, seja o qual for. Se eu meto uma carga que é excessiva para o que neste momento eu estou preparado, ou para o que neste dia eu estou preparado, porque hoje dormi super mal ou discuti com o meu marido e não estou nem a pensar no treino, a probabilidade de eu sobrecarregar a lombar e não utilizar os músculos que eu quero trabalhar, o quadríceps, adutores, barari, barará, é muito elevada. E normalmente é nessas situações que dá as neiras. Casos muito frequentes. No outro dia fui correr com uns amigos, fiquei com dor. Ou abusei na carga do agachamento e fiquei com dor. Pronto, coisas deste género, é o que normalmente aparece, ok? E isso não é uma hérnia, porque a hérnia não aparece porque eu fui correr com os amigos. Ou a hérnia já lá estava e criou um processo inflamatório porque eu fui correr com os amigos, tive demasiado impacto e a minha estrutura não estava preparada, física ou psicologicamente. Ou a hérnia não estava lá e eu tenho dor, não tem nada a ver com a hérnia, mas fui fazer uma ressonância magnética e apareceu lá uma hérnia. Não. Isso é um ponto importante que ainda há muito se calhar a ideia de que fazemos o agachamento mal ou o peso morto, por exemplo, doamos as costas e bom, formou-se logo ali uma hérnia, foi tiro e queda e nem deu hipótese, foi mesmo só aquele movimento mal feito daquela vez e apareceu a hérnia. Não é assim. Por exemplo, se eu hoje dormi mal ou se tive um dia horrível no trabalho, eu acho que devo chegar, se estiver a treinar com PT, devo chegar ao pé do meu PT e dizer, hoje não estou para aqui, não estou para aqui virado. Que é para o PT saber que hoje se calhar eu não vou conseguir dar a carga que ele tinha planeado, porque simplesmente o meu corpo não vai dar resposta. Se estiver a treinar sozinho, então ainda tenho que me conhecer melhor e ter consciência que se o meu descanso não foi bom, ou se não me sinto bem, ou se não estou confortável na técnica, tudo bem. Esta semana continuo com a técnica, com a carga que estava a semana passada, vou melhorar a técnica e depois para a semana a seguir, se for preciso, aumento. E estou a falar mais pessoas que treinam hipertrofia, que eu acho que também é importante para aqui, para o vosso público-alvo, não é? E é muito porque é uma ideia que é realmente importante, se calhar quebrarmos esta ideia também, ou seja, é importante haver o tal que nós chamamos de subcarga, haver uma progressão de preferência todas as semanas e se der todos os treinos, mas perceberem que isto é um processo de longa duração, não existe nenhuma linha exponencial completamente reta de progressão. Isto é como no peso, ele vai subindo e descendo porque nós temos mood, temos uma vida fora do treino e quer quem trabalhem connosco aqui, com a Patrícia ou com outro colega nosso, ok, da área do fitness, ou treinem com vocês, a verdade é que nem sempre é desculpa quando vocês dizem que não vos apetece treinar aquele dia ou que não estão para ali virados. Muitas das vezes são estes fatores. Tiveram uma noite de sono, houve uma... Dar exemplo um bocadinho também das mulheres, algumas têm impacto, por exemplo, da menstruação. E são fatores que são variáveis que interferem no vosso treino, que nós na área temos esta formação para manipular as variáveis, ou se vocês já vos conhecerem o modo de manipular estas variáveis, que acabam por ser importantes. Ou seja, nós queremos que vocês deem o máximo e tenham o treino de uma melhor qualidade possível, mas com as ferramentas que têm naquele dia, ok? E este dia pode ser melhor do que eu tive anteriormente ou pode ser pior. E nós temos que manipular todas estas variáveis de maneira a que tirem o rendimento que vocês necessitam. E mais uma vez aqui um feedback também de uma pessoa um bocadinho de outra área, sem ser propriamente do PT, aqui da fisioterapia, a mostrar que realmente há altos e baixos e que isto são variáveis que podemos ter em conta e saber aqui gerir um bocadinho essa parte, muito importante. Sim. Por acaso tocaste aí num ponto importante, no caso das mulheres, o ciclo menstrual também pode influenciar a dor na lombar, e muito.
tanto o ciclo menstrual, ou seja, o período de ovulação ou mesmo o período em que estamos menstruadas, por tensões faciais, por alterações hormonais, por alterações a nível químico, uma data de fatores, como, por exemplo, mulheres que tiveram cesarianas ou por alguma razão tiveram que fazer histerectomia e retirar total ou parcial o aparelho reprodutor, pode influenciar também nas dores da lombar, ok? Porque no caso de quem fez cesariana, uma cicatriz, se não tiver sido trabalhada ou se tiver causado aderências ou fibroses, é uma zona de restrição do tecido que pode provocar tensões noutras zonas, normalmente associada à lombar. No caso da esterectomia, é um bocadinho diferente, tem mais a ver com ocorre ali um espaço vazio, digamos assim, que era suposto ter lá qualquer coisa e que de um momento para o outro deixou de ter, para além de todas as fibroses decorrentes da cirurgia, não é? Que nós sabemos que uma cirurgia acata sempre algum processo inflamatório, tem que haver uma reorganização do nosso corpo perante algo que foi retirado, digamos assim, o centro de massa vai se adaptando, etc. E isso também pode influenciar dores na lombar. Lembra-me agora, desculpa ter interrompido, mas é que à medida que tu vais falando eu vou-me lembrando de coisas que podem ter influência. Não, isso são coisas importantes. Nós queremos trazer também alguns conteúdos que são mais específicos para a parte das mulheres, e ainda bem que tocaste aqui nesta parte, ok. Quero só deixar aqui uma nota que esta parte da menstruação e variação hormonal que as mulheres acabam mais por ter, não deve ser vista como uma desvantagem. É um processo que ocorre e que nós podemos também tirar partido disso, ok? Podemos, tanto no treino, como aqui na prevenção de lesões, na recuperação, ok? E é mais só uma variável que neste caso as mulheres têm, os homens não têm, para o bem e para o mal, ok? Porque há coisas positivas que elas têm, ok? Iremos abordar isso noutros podcasts, mas que, mais uma vez, interferem aqui. E outro ponto que eu quero deixar aqui, que a Patrícia tocou um bocadinho, sempre aqui em várias partes, é o processo e a sensação de dor não, é um sinal sobre que algo que supostamente não está bem, mas não é tão linear e direto como se pensa, ok? Muitas das vezes a dor que nós percepcionamos pode não ser no local exato da lesão, ok? E o mecanismo de dor é super complicado, provavelmente a Patrícia sabe melhor que eu este mecanismo, mas que é um sinal de alerta, mas não deve ser levado logo como aqui já dissemos, hérnia, pronto, está feito, estou arrumado, acabou a minha carreira dentro do ginásio, ok? Portanto, profissionais, ok? Pois são a opinião de profissionais, eles estão cá para isso. Terminando aqui um bocadinho esta parte final, Patrícia, aqui se calhar desmistificares ou se calhar corroborares aqui um bocadinho estes mitos que vão surgindo na área do fitness. Temos uma hérnia, de forma geral, peso morto, agachamento, exercícios em pé com peso, devemos, podemos ou não podemos fazer no ginásio. Há muito este debate e muita gente acha que hérnia, peso morto, acabou, nunca mais, não posso ter no meu plano de treino porque eu tenho uma hérnia, não posso fazer agachamento porque tenho uma hérnia, não posso fazer leg press porque tenho uma hérnia. O que é que tem aqui um bocadinho a dizer, em opinião aqui mais do ponto de vista de uma fisioterapeuta? Ok. Antes de responder a isso, vou só deixar mais uma recomendação para quem treina e tem problemas de lombar, que é o trabalho de mobilidade. Mobilidade. Tornozelo, pé, fundamental, bacia e coluna no geral, ok? Estes 3 pontos têm que incluir. Se querem fazer trabalho de hipertrofia, na minha opinião, que eu sei que não é consensa, devem fazer trabalho de mobilidade complementar. Passando à tua questão, eu não sou nada a favor disso. O que é que eu acho? Uma pessoa que tem hérnia tem uma fragilidade e tem que ter cuidado? Sim. Pode fazer tudo desde que seja bem feito. Ok?
Uma pessoa que tem hérnia pode fazer um peso morto com 100 kg? Sim. Se a técnica estiver bem feita, se os músculos do core estiverem bem trabalhados, estiverem ativos, e se a pessoa se sentir sem dor, não vejo por que não. O que é que normalmente é o problema, e isso é o meu debate quando trabalho num ginásio, que é as pessoas que são acompanhadas por um personal trainer, eu tenho muito mais confiança que elas possam fazer uma data de coisas daquelas que não são acompanhadas por um personal trainer. Simplesmente porque eu própria, quando treino, nem sempre tenho consciência para saber se estou a fazer a técnica correta. Porque é mais difícil avaliar-me a mim própria do que se estiver a avaliar alguém de fora. E isso normalmente é a vantagem de treinar com um PT. É, para além de garantir que tecnicamente eu estou a fazer bem feito, eu vou podendo progredir mesmo em exercícios que se calhar no passado eu não era capaz de fazer porque tinha sempre dor na lombar que fazia deadlift, mas agora já não tenho. Sabe-se lá porquê? Porque o António deu-me aqui uma dica qualquer, ou pôs-me a fazer um reforço muscular antes de me pôr no deadlift e agora não tenho dor. Portanto, ter hérnia de escala ou ter fragilidade na lombar podem fazer todo o tipo de exercícios desde que sejam bem feitos. Isto é a minha recomendação. Para tudo. Normalmente. Apoio completamente essa recomendação. Parte técnica, ativação muscular aqui importante. Com ou sem hérnia para percussões pesos mais elevados. Okay? Como a Patrícia demonstrou aqui, acaba por ser um bocadinho a chave de todo o processo aqui seja de hipertrofia, seja de trabalhar dentro de um ginásio em termos de treino. Aqui, portanto, pessoal que tem hérnias, podem fazer agachamento, podem fazer peso morto, ok? Se o vosso fisioterapeuta ou médico, de preferência que também tenha uma espécie de ginásio, na minha opinião, vos aconselhar, ok, não tenham medo de fazer, se sentir uma dor é porque provavelmente alguma coisa está errada na vossa técnica e ou voltem ao vosso fisioterapeuta e falem com ele, ou encontrem um PT, um treinador pessoal, que vocês confiem para vos dar este apoio extra, ok? Terem esta noção de que há pontos que nós temos de ter cuidado, mas a hérnia não se torna impreditiva de treinarmos como antigamente no ginásio, ok? Patrícia, não sei se tens aqui mais alguma recomendação extra para pessoas com hérnias aqui no contexto de ginásio, ou se abordaste aqui tudo o que querias. Acho que vou só deixar umas notas finais, que eu sinto que às vezes falo muito porque me entusiasmo com os temas, então vou só deixar assim as notas mais importantes. Hérnia não é significado de dor e dor não é significado de hérnia, ponto fundamental. Dor na lombar pode ter 1001 razões, normalmente associada a um processo inflamatório, tem a hérnia ou não tem a hérnia, ok? O objetivo principal é descobrir o porquê dessa dor e ao nível do treino, podem fazer todo o tipo de treino, a técnica tem que ser correta e tem que haver um trabalho complementar, fortalecimento dos estabilizadores e, para mim, na minha opinião, trabalho de mobilidade associado. Isto era o que eu queria deixar aqui, rematar, digamos assim. Boa, boa. Nós deixamos também sempre aqui estas notas finais porque no meio das nossas conversas também vão surgindo ramificações ao tema principal e não queremos que as pessoas fiquem aqui confusas e que no final levem sempre aqui estes pequenos chavões, estes takeaways para casa. Olha, Patrícia, quero-te agradecer muito aqui a presença no nosso episódio e ter aceitado o convite. Espero mais à frente conseguir trazer aqui mais vezes para falar de outros 1001 problemas que nós enfrentamos no nosso dia-a-dia, que existem vários, e foi com muito gosto ter-te recebido aqui. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada eu, António, obrigada pelo convite. E se queres uma sugestão de tema, escolhe o ombro, que também há muita coisa que anda para aí a ser mitificada sobre o ombro e que convém tirar dúvidas. Tem já aqui uma preparação para o próximo episódio que fizemos aqui com a Patrícia. Ombro e coifa dos rotadores, muito famoso. A Patrícia... Tendinite supraespinhoso. Exatamente, portanto, já tem aqui uma apresentação.
Não se esqueçam de subscrever o nosso canal aqui no YouTube, deixem os vossos comentários, contactem-nos através do Facebook e do Instagram caso tenham dúvidas, caso tenham algum tema que gostassem que nós abordássemos no podcast, nos nossos posts, alguma questão que tenham aqui sobre os temas do fitness e hipertrofia e recomposição corporal, ok? Antes de terminar, quero só deixar aqui, Patrícia, relembra só aqui aos nossos ouvintes, caso tenham interesse em contactar-te para trabalhar contigo, 2 ou 3 sítios aqui em que possam encontrar. Ok, atualmente eu estou no Homes Place Palácio Souto Maior. Em breve vou ter mais novidades de novos projetos. O meu site também vai ser lançado muito recentemente. E se precisarem de mim, podem sempre pedir o meu contacto ao António ou a qualquer um dos colegas que eles passam e nós adaptamos para marcar uma sessão, para uma avaliação, para um tratamento ou para a prevenção. Bom, portanto, tem aqui formas de contactar a Patrícia. Nós também vamos deixar-vos aqui depois o link de acesso às páginas dela, ok? Para vocês, caso tenham interesse ou necessidade, conseguirem contactá-la diretamente. Mais uma vez, obrigado, Patrícia. E pessoal, espero para o próximo episódio. Força, bons treinos. Obrigada, António.